A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos mais uma vez, depois de algum tempo sem poder gravar, mas estamos de volta, gravando aqui mais esse vídeo, respondendo aqui uma pergunta que já faz um bom tempo já que me foi feita essa pergunta, lá quem fez a pergunta foi a Gabriele, uma das pessoas, mas tiveram outras pessoas que também perguntaram. Demorei, mas até que enfim estou aqui para responder a pergunta, uma das perguntas da Gabriele, lá de Rondônia, Nova Brasilândia. A pergunta é: por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, se ele foi um homem tão cruel, um homem que cometeu tantas atrocidades, sem pena, sem dó, e mesmo assim foi chamado homem segundo o coração de Deus? Existem algumas interpretações, não só uma, mas existem várias interpretações a respeito do texto. E o texto que nós temos, onde fala de, aqui, primeiro livro de Reis, aliás, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, e também lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Pelo menos eu só encontrei esses dois versículos que mencionam Davi como o coração, homem segundo o coração de Deus. E é claro que para ter uma base teológica, precisamos de mais informações. É preciso ter mais versículos informando a mesma coisa para ter uma base sólida na questão teológica. Porque tudo tem norma, tem regras, tem requisitos. Então a norma da teologia, para quem não sabe, é necessário que haja uma abundância de informações a respeito do assunto para que se possa afirmar de fato, com certeza, aquela doutrina ou aquele ensinamento. Então aqui nesse caso é muito pouco as informações que tem a esse respeito. Então tem mais versículos que diz talvez o contrário do que afirma que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o que nós temos que observar, a princípio, quando foi dito que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Em que momento da vida de Davi? Porque lá Atos dos Apóstolos apenas está fazendo uma referência ao texto de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Ele está fazendo uma referência que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Está fazendo uma referência. Mas quando é que Deus viu em Davi um homem segundo o seu coração? Quando Davi era uma pessoa humilde, uma pessoa que cuidava de ovelhas, estava tocando a sua harpa, cantando, louvando a Deus, meditando, refletindo. Então esse foi o momento em que Deus viu em Davi um coração quebrantado, um coração que poderia ser chamado segundo o coração de Deus. Então esse é o momento em que Deus viu nele o coração dele conforme a vontade dele, do Pai, de Deus. E nós podemos observar o seguinte, que também, por que Davi então foi chamado homem segundo o coração de Deus, se ele foi um homem que depois se tornou um homem cruel, um homem que cometeu muitas e muitas atrocidades? Por quê? Se existiram tantas outras pessoas que não cometeram tanta atrocidade como Davi. E algumas pessoas dizem que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus porque sempre que errava, reconhecia o seu erro e pedia perdão a Deus. Bom, isso aí, como eu já disse, não é nesse momento aí que Deus estava vendo um homem segundo o coração dele. Deus viu Davi, um homem segundo o seu coração, lá quando ele estava na humildade. Mas depois que ele assumiu o poder, ele se tornou um homem totalmente cruel. Nós podemos ver, assim, se fosse dentro do nosso olhar, nós iríamos colocar outra pessoa como um homem segundo o coração de Deus, não Davi. Mas aqui também as pessoas às vezes querem ignorar, ou por falta de conhecimento, ignora algumas informações também históricas, porque a Bíblia não é só mensagem de Deus. A Bíblia contém histórias, relatos históricos, de várias formas, em vários sentidos.
relatos histórico-político, econômico, social, porque naquela época era tudo junto, religião, política, economia, era tudo junto. Então, quando se mencionava uma coisa, estava outra coisa junto também. Então aqui, por exemplo, tinha a questão da linhagem política. Então, tem um interesse político no meio também. Uma sequência do governo, do presidente ou do rei, como era o caso de Davi, era um rei, então tem essa linhagem política. E por isso, então, tanto é que quando foi escrito, quando foi de fato fechado o cânon, ou seja, quando foi de fato fechado o texto como sagrado, considerado como sagrado, quem estava digamos assim, comandando era a tribo de Judá. Então jamais eles iriam colocar alguém que não fosse da tribo de Judá, para ser um homem que viesse trazendo a genealogia para chegar até os tempos de Jesus. Então jamais iriam colocar outro. Então, mas a Bíblia... Não vem com essa conversa. Se você não observar a história corretamente, você vai traduzir, vai entender completamente errada. Você vai colocar a Bíblia em contradição contra ela mesma. Não é ela que está em contradição contra, mas você pode colocar ela em contradição por causa da tua má interpretação. Então você tem que observar, para entender um pouquinho melhor o texto, principalmente do Antigo Testamento, você tem que observar a questão da língua original. O que significa oração? Não vou dar essa aula aqui agora. Mas o que significa coração lá na língua original em si? O que significa coração? Então, nós temos que observar a língua original, precisamos observar a questão social, política, precisamos observar todos os detalhes, a questão religiosa também, econômica, os hábitos que tinha na época, tudo isso tem que ser observado e levado em consideração, senão você vai estar interpretando e entendendo a Bíblia completamente errada. E às vezes ainda bate o pé achando que está certo, mas está errado. Então, se você não fizer isso, está errado. Completamente errado, equivocado. Então, dentro dessa questão aí, existe a questão do jogo político, do interesse político, da linhagem política, porque quem estava no comando, quando foi considerado os livros sagrados, quem estava no comando era as pessoas da tribo de Judá, da qual era descendente de Davi. Então, por isso colocar Davi como um homem muito especial. Mas se nós formos olhar, por que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus? Alguns respondem, porque ele reconhecia seus pecados. Não é só por isto, e nem tanto por isso, porque quantos outros homens reconheceram os seus pecados e não foram chamados homem segundo o coração de Deus? Quantos homens não cometeram 1% das atrocidades que Davi cometeu e não foi chamado homem segundo o coração? Por exemplo, quantas atrocidades Abraão cometeu em relação a Davi? Pense aí você mesmo. Quantas? Não, de forma assim malvada, de forma covarde, de forma traiçoeira, de forma assim cruel, eu não tenho conhecimento de nenhuma. Ele teve uma luta lá contra alguns reis lá, mas para defender o sobrinho dele, que estava sendo levado, foi sequestrado, estava sendo levado ao cativeiro. Que crimes Isaac cometeu? Me aponta aí. Que crimes Jacó cometeu? Me aponta aí. Estou falando de atrocidades. Você pode falar, mas Jacó era traiçoeiro porque traiu Esaú. Não, Esaú, ele não traiu Esaú. Esaú vendeu para Jacó seu direito primogênito. Jacó comprou e pagou. Ainda jurou ainda. Então ele comprou e pagou. Então ele não roubou, não. Muita gente fala que Jacó roubou a bênção, roubou o direito primogênito. Ele não roubou, não. Ele comprou e pagou. Esaú que não deu valor à sua primogenitura. Outro exemplo, José, que foi levado para o filho de Jacó. Que atrocidade José cometeu? Me diz aí. Que atrocidade José cometeu? Também não aponta nenhuma. Aliás, muito pelo contrário de Davi, enquanto José rejeitou as propostas da mulher de Potifar, tentando ele, não quis, inclusive foi preso injustamente por conta dela, Davi estava de olho na mulher do outro. Contrário.
Então, se nós formos analisar os textos bíblicos, vamos ver que José era um homem muito mais segundo o coração de Deus, se for por esse lado aí, do que Davi. E outros reis, como o próprio rei Josias, como foi o reinado de Josias? Não foi muito melhor do que o de Davi? Em relação a violências, a atrocidades? Por que não foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque não era de interesse político. Quem escreveu o texto não tinha esse interesse político. Quem afirmou, quem pensava nesse sentido. Até como porque eu já disse, quando Deus viu Davi segundo o coração dele, foi antes dele começar a governar, antes de ele assumir poder. Então nós podemos ver o seguinte, as crueldades de Davi, que às vezes a pessoa fala, mas ele fez as coisas em nome de Deus ou para honrar. Não, negativo. Talvez ele tenha feito mais coisas piores que não glorifica a Deus do que glorifica a Deus. Por exemplo, tem algo assim que são pessoais. Por exemplo, quando ele quis casar com a filha de Saul, naquela época tinha a questão do dote. Como ele era de família humilde, ele não tinha recursos, então o que Saul pediu? 100 prepúcios dos filisteus. Ele foi lá e tirou 200. Quer dizer, que atrocidade, que malvadeza, que covardia, que coração duro, maldoso. Se vocês não sabem o que é prepúcio, vão aí pesquisar para vocês verem. Então não ia assim ser, é uma coisa dolorosa, é uma, digamos assim, é um sofrimento terrível. E depois o que ele fez com a mulher de Urias? O cara só tinha uma mulher, ele tinha não sei quantos, deu umas 6 ou mais, não me lembro agora o número de mulher que ele tinha no momento. Mas ele tinha várias mulheres já, e concubinas e tudo, e quem quisesse ter como mulher, ele poderia ter. Foi tomar a única que Urias teve, ainda mandou matar Urias para não sujar, de não ficar tão feia a questão de ter adulterado. A mulher de Urias ter adulterado com Davi, que aliás, pela lei, tanto a Batseba quanto Davi deveria ter sido apedrejado. Porque a lei de Moisés era clara, a mulher que adulterasse teria que ser morta, apedrejada, e o homem com quem ela adulterasse também. Então, pela lei de Moisés, tanto Batseba quanto Davi teria que ter sido apedrejado. Ah, mas ele reconheceu o erro dele. Mas como eu disse, mas não só foi Davi que reconheceu os erros. Tantos outros reconheceram os erros e não foi chamado homem segundo o coração de Deus. Aliás, tantos outros que nem cometeram os erros que Davi cometeu, não foi chamado homem segundo o coração de Deus. É que a mentalidade daquela época era diferente da que nós temos. A visão, o entendimento sobre Deus é diferente. Foi muito diferente da que nós temos hoje a respeito de Deus. Porque naquela época existiam muitos deuses, né? Que naquela época eram considerados como deuses. E em volta de Davi tinha esse monte de deuses. Agora, por que então que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus também naquele momento em que Deus o encontrou? Porque o coração dele estava voltado para unicamente um Deus. Não é porque ele reconhecia os pecados e confessava. Não é isto. Porque tantos outros, como eu já disse, repito, tantos outros cometeram e nem cometeram tanto erro como Davi, mas que reconheceram também seus erros e não foi chamado homem segundo o coração de Deus. Só que muitos desses aí que não cometeram tanta atrocidade como Davi, talvez reconhecia outro Deus como Deus. E a questão de Davi ser homem segundo o coração de Deus, segundo a visão, é que Davi não admitia outro Deus. Ele não prestava culto a nenhum outro Deus. Apesar de ter se tornado um homem cruel, mas mesmo assim ele continuou não servindo a nenhum Deus, a não ser o Deus Criador. Então aí está o ponto-chave, aí está o segredo. Porque Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, segundo a tradição judaica, né? Segundo a tradição judaica. Porque ele não admitiu nenhum outro Deus. Somente Deus. Só um único Deus. Então aí está o segredo de por que foi chamado homem segundo o coração de Deus, quando ele estava lá na sua humildade, servindo como pastor de ovelhas. Então ali ele tinha o seu coração contrito a Deus e unicamente um Deus. Não existia outro Deus para ele. Enquanto outras pessoas às vezes
reconhecia Deus soberano, mas também considerava outros deuses como Deus. Então aí está o segredo. Espero que você tenha entendido, Gabriel, não só Gabriel, mas todos que estão nos acompanhando no canal. E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, algum questionamento, você pode fazer, colocar no comentário aí, que nós vamos responder, vamos analisar o teu questionamento, se você não concordou. E se você concordou, também diga lá, amém, concordei. Se não concordou, coloca o porquê não concordou e dá a tua posição. Que nós vamos analisar o teu argumento e vamos ver se de fato bate com a questão teológica, biblicamente falando. Tá certo? Meu abraço a todos vocês e peço a vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva. Compartilhe, comenta, que isso é bom para o canal. Também dê o joinha lá, né? Gostei, tá bom? Meu abraço e até o próximo vídeo, próximo estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém?